eu sinto que o latim ainda tem que se provar, mesmo dentro da comunidade clássica, digamos assim, as pessoas falam: "Ah, muito lindo na teoria aprender latim", mas na prática, tipo: "Ah, não, não precisa", tipo, eu acho que falta nossa mente, mesmo nós queremos mudar isso, ela é muito pragmática ainda, quer ver resultados rápidos e concretos, e se eu ensinar latim, o que objetivamente o meu filho vai conseguir se sair melhor. E o ensino do latim, o aprendizado do latim, ele ele tem, né, sua utilidade, mas não é uma utilidade, ele precisa saber isso para passar no vestibular, ele precisa saber isso para ganhar mais dinheiro. Eu acho que o aprendizado do latim, ele é uma construção. Seja bem-vinda, Missus Laura. É um prazer ter você aqui conosco, pra gente falar um pouquinho sobre o aprendizado do latim numa escola cristã clássica. Então, para começar, a gente queria saber por que introduzir o latim desde cedo, ao invés de priorizar outras línguas. Qual que é a importância do latim para a tradição cristã clássica? Certo. Falando de tradição, o latim ele sempre desempenhou um papel central. Ele costumava ser um pouco do que o inglês é para nós hoje, né, boa literatura, fontes científicas de pontas eram escritas em latim, então aprender, qualquer coisa significava aprender latim, historicamente falando. Claro que hoje em dia, não é assim mais, realmente o inglês substituiu esse papel, cada vez mais a gente tem boas traduções também, então as línguas vernáculas foram, substituindo o latim nesse sentido. Mas, a importância do latim também vem em outra vertente, que é a habilidade que dá para o aluno de pensar acerca da linguagem, com uma língua que ela é bem estruturada, ela é uma língua, de casos, então dentro da palavra a gente tem as funções sintáticas, de cada uma delas. É uma língua regradinha, assim como os romanos eram bem regradinhos, é uma língua regrada, que é fácil de visualizar mesmo como as línguas funcionam, claro que cada língua tem sua particularidade, mas falando de, falantes do português, o latim é especialmente útil para que o aluno entenda o português. O aluno ele nasce falando português e é algo natural para ele. É até um pouco chato pensar: "Ah, esse aqui é um verbo, isso aqui é um substantivo", porque na hora de falar, os alunos não ficam: "Tá, eu comecei com sujeito, agora eu vou falar o verbo, esse verbo ele rege tal coisa, ele precisa de um complemento direto, objeto", não pensam nisso. Eles só falam, é natural para eles. E às vezes o português, quando ele vai estudar português, dá essa versão de: "Não, mas espera aí, tipo, não preciso disso, pra que isso? Eu já falo português". E o latim, ele não, ele precisa entender que tá lá, a ordem das palavras é diferente, então ele tem que analisar cada palavra, e aí ele: "Não, achei o verbo tá em uma ordem diferente. Tem esse substantivo aqui, deixa eu ver a terminação dele pra ver se ele é o sujeito ou se ele é o objeto. O que que é um sujeito? O que que é um objeto?". Então se torna fácil para um pensar, e claro, o português ele vem do latim. Então falando de vocabulário, de estrutura também, mas também muito de vocabulário, a gente encontra no latim a fonte etimológica da maioria das palavras do português, e grande parte do inglês também, para falantes de inglês. Então, por exemplo, a gente tem a palavra, eu gosto desse exemplo, é a palavra cavalo no português. A palavra cavalo vem do latim, mas ela vem da palavra cavalo, que era burro de carro, cavalo, cavalinho assim, um cavalinho meio pangaré. Porque o português ele veio do latim vulgar, que era o latim falado. Mas nós temos palavras que são relacionadas a cavalo no português, por exemplo, equestre, equino, égua, que vem da palavra equus, que é a palavra de fato para cavalo no latim. Então, os alunos às vezes aprendem equus e ficam assim: "Mas como assim? Tem nada a ver com cavalo, misses".
Falei: "Mas tem a ver com equestre, com equitação, quem é que faz equitação?". Então eles conseguem fazer essas conexões de vocabulário, muito facilmente com o latim e isso enriquece o vocabulário deles. Então eles encontram com uma palavra nova em um texto, por exemplo, no português, e às vezes não conhecem essa palavra, mas eles conhecem alguma palavra em latim e eles conseguem ter uma ideia do significado, por inferência. Então eu acredito que a importância do latim hoje, né, resumindo tudo que eu disse, ela é do aluno pensar na linguagem com uma língua bem estruturada, bem regradinha, não é cheia de exceções igual as línguas modernas. Entender melhor a estrutura de como as línguas funcionam, as estruturas sintáticas de uma língua e também a morfológicas, né, entender a sintaxe e morfologia de uma língua, e também enriquecer e crescer em vocabulário da própria língua. E com que idade os alunos costumam iniciar o estudo do latim em uma escola cristã clássica? Normalmente, esse estudo começa já no fundamental um, segundo ano, terceiro ano, mas na Virtus a gente inicia um pouquinho mais cedo, iniciamos no K5, então a gente já tem K5, primeiro ano, e aí vai, né, segundo, terceiro, até onde der. A gente vai ter o latim. E por que isso, né? Normalmente as escolas começam no terceiro ano, porque os alunos já estão alfabetizados, então eles já têm mais recursos mesmo, mais um arcabouço maior para entender o latim, porque eles já estão alfabetizados, já começam a entender um pouquinho da morfologia do português, e o latim, por ser uma língua muito escrita, ela é uma língua que não se usa mais, ela é uma língua mais escrita, ela é útil predominantemente para leitura de texto, é uma língua escrita mesmo, apesar da gente estimular, a boa pronúncia, resgatar a pronúncia reconstruída de como os romanos falavam latim, a utilidade do latim é predominantemente escrita e leitura, né, leitura. E, enfim, geralmente esse é o motivo que começam no terceiro ano, mas na Virtus a gente começa um pouquinho mais cedo, porque a gente viu que às vezes começando mais tarde, já começando direto no já eu tenho que saber o que que é um substantivo, um verbo, um adjetivo em latim? Como assim? Eu tô acabando de entender isso em português, aí às vezes dá uma certa aversão. A gente quis meio que preparar o terreno para o latim. E pegando os pequenininhos, a gente não tem que focar tanto nessa parte técnica, a gente foca muito em vocabulário, enche eles de vocabulário. E eles acham muito legal fazer essas conexões, igual do ecos, equitação. Eh, por exemplo, teve uma aula que eu dei, que eu ensinei que poma é a palavra frutas, o plural de frutas em latim. A gente estava falando sobre comida de café da manhã: "Ah, quem come poma?". Eu lembro, isso ficou muito marcante pra mim, foi uma criança de 3 anos, a gente estava fazendo uma experiência no K3. A gente decidiu não começar no K3, no K5, mas foi uma criança de 3 anos que falou: "Misses, então é daí que vem pomar? Que tem um pomar na casa da minha avó, não sei o quê", e eu não tinha parado pra fazer essa conexão, eu: "Ah, poma, é deve ser, né". Não tinha certeza, mas falei: "Não, deve ser", para ir pesquisar e é. Então, a gente prepara o terreno dando para eles essa curiosidade e esse já uma boa relação com o latim. Mas para isso, a gente teve que preparar o nosso próprio material. A gente pegou personagens, a gente fez toda uma construção de narrativa, trabalhar, igual eu falei, mais a oralidade, mais o memorização de vocabulário e mais temático, então, as comidas do café da manhã, os animais da fazenda em latim, a gente traduz musiquinhas do português para o latim, para eles começarem a cantar e já terem essa familiaridade, para depois quando chegar lá no aspecto mais técnico de contato com a língua, eles já têm o coração deles já foi encantado, porque a gente parte desse princípio da educação clássica também, que o coração ele aprende antes da mente. Então o coração tem que estar numa disposição para aprender, e a gente acredita que trazendo mais cedo de uma maneira mais lúdica mesmo, mais voltado, né, pra faixa etária, o coração deles aprende, eles ganham muito vocabulário, chegam lá, assim, muito bem, e principalmente com o coração que anseia por entender mais o latim.
Você comentou sobre essa questão de ser uma língua mais voltada para a escrita. Uhum. Mas como que é esse aprendizado? Elas aprendem só a escrever, elas aprendem a falar? Você falou do vocabulário, como que é isso? Então, é diferente, por exemplo, de uma língua viva, de aprender uma língua viva igual o inglês, uma segunda língua viva. O inglês, claro que lá na Brits a gente também, quer que eles sejam excelentes leitores, a gente pega muito no na questão da leitura, mas a gente também tem que pegar firme na questão da fala, porque, por ser uma língua viva, eles precisam se comunicar em inglês. Se eles sabem inglês, eles têm que saber se comunicar, tem que saber ler, tem que saber entender, tem que saber falar. Latim, assim, a gente pode até aprender a falar em latim, mas não tem um país, por exemplo, que eu vou e eu vou falar latim, vou me comunicar. Eh O foco seria mais na escrita e na leitura. Exatamente, porque o que que a gente quer com o latim? Nós queremos que eles adquiram vocabulário, façam conexões com a língua portuguesa e que eles, no futuro, consigam ler grandes textos que foram escritos na língua latina. Então, o nosso objetivo é o que conduz nossa aprendizagem. Eu acho muito útil trabalhar, assim, a oralidade, eh a recitação, até porque os textos antigos, eles eram primeiramente, eles eram recitados, né, eles eram todos poesia. Então, a Eneida, por exemplo, é um grande poema, é uma grande obra. Então, se eles souberem ler em latim e ainda recitar em voz alta, falam que faz toda a diferença. De você ouvir a cadência dos sons, ler em voz alta, né, esses livros faz diferença também. Eu acredito que é importante trabalhar a oralidade, mas é até difícil, porque nós não temos certeza de como era a pronúncia do latim, eh, no original, no Império Romano. A gente tem a pronúncia hoje eclesiástica, né, que 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 sofreu algumas a língua foi sofrendo algumas mudanças e a Igreja Católica tem a pronúncia eclesiástica que incorporou muito a pronúncia do italiano, mas acredito que a pronúncia dos romanos original não era essa, tanto que na nossa escola a gente adota a pronúncia clássica, né, digamos, que é essa reconstruída, que a gente chama. Então o foco principal é que os nossos alunos consigam ler em latim e estudar a linguagem, querendo ou não, é uma coisa escrita e não uma coisa falada. Por isso que a gente trabalha a oralidade, mas o nosso foco maior é realmente a leitura do texto em latim. Perfeito. E o que que te levou a ensinar latim para crianças? Como que surgiu esse interesse? Como que você acabou se envolvendo com isso? Eu sou formada em letras português, e o meu primeiro contato com o latim foi na universidade. Eu tive que fazer a disciplina de latim e gostei muito, assim, eu me apaixonei na universidade pelas línguas clássicas. Achei aquilo fascinante. Eu sempre gostei muito de história também, então o latim ele tem a ver com a nossa história, de como a língua portuguesa, ela evoluiu ao longo dos anos do latim para nós e realmente fazer essas conexões para mim é muito interessante. Só que era mais um estudo, assim, que eu achava que não ia dar em nada, né, assim, entre aspas, era algo mais como um hobby. Só que eu também, no mesmo período, eu comecei a estudar educação clássica, ouvi falar sobre educação clássica, estudar educação clássica, e descobri que um dos pilares da educação clássica é esse, estudo, né, se debruçar sobre uma língua clássica, nas línguas clássicas, grego e latim. Falei: "Nossa, muito legal, então as crianças elas aprendem isso na escola", isso que eu só pude aprender e descobrir que eu amo com, sei lá, 20 anos de idade, 19, 20 anos de idade, eles estão podendo aprender a estudar com 5, com 6, com 7. E aí eu fiquei muito empolgada, falei: "Não, eu quero então participar de desse tipo de educação, dar esse tipo de educação para os meus filhos". E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Virtus, e foi. Aí eu nunca tinha dado, né, aula de de latim para crianças, eu sempre dei aula de inglês, mas eu descobri que tem as suas diferenças, mas quando você segue o modelo clássico de como dar aula, faz as suas adaptações, dá certo.
Então é algo novo, né, que a gente está fazendo, querendo ou não, aqui pelo menos aqui no Brasil, descobrir como dar aula de latim classicamente, mas a gente está descobrindo tudo, né, todos a como dar aula classicamente, basicamente. Foi assim a minha história com dar aula de latim. E quais que são os maiores desafios que você enxerga em ensinar latim para crianças, tanto as mais novas quanto as mais velhas, né? E quais benefícios que você tem observado ao longo desse processo? Então, os desafios e também os benefícios. Certo. Eu acho que um desafio muito grande eu sinto que o latim ainda tem que se provar, mesmo dentro da comunidade clássica, digamos assim, as pessoas falam: "Ah, muito lindo na teoria aprender latim", mas na prática, tipo: "Não, não precisa", tipo, eu acho que falta nossa mente, mesmo nós queremos mudar isso, ela é muito pragmática ainda, quer ver resultados rápidos e concretos, e se eu ensinar latim, o que objetivamente o meu filho vai conseguir se sair melhor. E o ensino do latim, o aprendizado do latim, ele ele tem, né, sua utilidade, mas não é uma utilidade, ele precisa saber isso para passar no vestibular, ele precisa saber isso para ganhar mais dinheiro. Eu acho que o aprendizado do latim, ele é uma construção. E um dia eu tenho muita vontade de fazer isso, algum tipo de pesquisa, de ver crianças que aprenderam latim, crianças que não aprenderam, como é a relação delas com o português. Tipo, se elas o vocabulário delas é melhor ou não, objetivamente falando, porque o que a gente percebe é que sim, mas acho que ninguém ainda, pelo menos não no Brasil, parou para fazer um estudo sobre isso e tirar provas mesmo. Nós temos muito o que é feito nos Estados Unidos e muitos autores falam que sim, que tem as vantagens para o vocabulário da criança, para compreender a própria língua, mas eu tenho vontade de realmente fazer um estudo sobre isso. Mas o que a gente percebe nas aulas é que tem o latim ajuda as crianças a ter esses momentos eureka mesmo, de: "Ah, essa palavra é conectada com essa. Ah, entendi o que é um sujeito. Ah, entendi". Conceitos que antes são meio nebulosos para eles. Então um grande desafio do latim eu acho é se provar como valioso mesmo, e a outra parte os benefícios são esses, são benefícios que às vezes não são tão óbvios, mas que eu acho que lá na frente vão fazer diferença para essas crianças. E para a gente finalizar, que conselhos você daria para alguém que deseja se tornar professor de latim? Um conselho. Quais conselhos você daria? Eu quero me tornar um professor de latim em uma escola, não numa universidade, através numa escola cristã clássica, por exemplo. O Uhum. que que eu posso fazer? O que que eu posso talvez estudar? Como que eu posso traçar minha trajetória ali para eu me tornar um professor de latim? Tá, boa pergunta. Tem que orar por uma oportunidade que eu acho que não tem tantas ainda, né, ainda já ouvi falar que é um tipo unicórnio, é um bicho raro de se encontrar um professor de latim, uma vaga, né, para professor de latim é algo raro. Mas eu acredito que buscar sempre a excelência, e estudar cada vez mais e ler os textos no original. Então você mesmo estudar para conseguir ler os textos no original e se apaixonar e passar esse amor para os alunos, né, o que a gente quer passar para os alunos, a gente primeiro tem que ser. E esse é um grande desafio, na educação clássica atualmente, porque nós não fomos educados classicamente. Então eu queria muito, eh, já conseguir ler o texto original perfeitamente, não consigo, porque eu comecei a minha trajetória muito tarde na vida. Eh, mas o nossa expectativa para os nossos alunos é que eles consigam, né, começando tão cedo, desde que é dar uma base para eles, para que eles consigam caminhar e chegar lá, esse é o nosso objetivo. Mas eu acredito que tem que correr atrás do atraso, querendo ou não, dar o nosso melhor e se fascinar com o latim e tentar passar esse amor para os alunos. Ter muita criatividade também, para não achar que o latim é uma disciplina que tem que ser chata, aquela disciplina do professor da palmatória e de, né,
caricatura que a gente tem na nossa mente do senhorzinho com a palmatória, com vamos falar as declinações, e não, na educação clássica tem muito do maravilhamento, de conexões com outras disciplinas, então dá para conectar muito bem com história, com geografia, é uma coisa que a gente faz lá na escola, né. O material dos meninos mais novinhos tem um personagem que ele é romano. E ele viaja no tempo e ele conversa com o menino brasileiro, e muitas das coisas engraçadas, divertidas e curiosas é eles falando das diferenças, de como que era lá no Império Romano, como que é hoje. No Império Romano, eles iluminavam os locais com uma lucerna, que é tipo uma igual tem na Bíblia, uma candeia, e aí eles vão lá no K5, eles vão lá e fazem uma lucerna de argila. Então esse é algo legal, pra eles realmente viverem, são essas coisas que ficam na mente deles. Então ter criatividade para criar musiquinhas, para que os meninos não fiquem lá, primeira declinação, a, ã, tã, continuando. Não, criar musiquinhas divertidas que ficam, e passar que latim realmente é algo fascinante para as crianças, não só algo difícil, chato, ultrapassado, ruim.